Como conhecem, sou o Diamantino, sou uma pessoa normal, tal como a professora Carla e o professor Nelson. Vivi uma vida normalíssima, treinava, ia ao ginásio, a minha profissão eu era barman no Hole in One, da Monumental. A moto não só era um gosto, como era um meio de transporte muito, muito prático. Eu utilizava praticamente todos os dias. Diamantino nem sempre foi assim, malta, ok? O Diamantino, como disse aqui há dias na TV, o Diamantino era uma pessoa muito sensível, o Diamantino era uma pessoa muito fraca psicologicamente, apesar que por fora mostrava muito forte, ok? E isso é uma coisa que nós temos de ter atenção, que é a saúde mental, principalmente, falando dos veículos ou não, temos que estar bem psicologicamente, e ter atenção a isso e não ter vergonha de procurar ajuda. Sim, o primeiro detalhe muito importante que a malta que gosta de motas tem de ter atenção no meu acidente foi que no dia 26 tinha chovido muito. E no dia 27, que foi no dia do acidente, pelo menos cá nesta zona do Funchal, nesta parte da frente da Madeira, teve muito, muito sol. O que é que aconteceu? Infelizmente, sendo que a nossa via rápida já é uma via rápida, já com uma certa idade, há partes que secam rapidíssimo, as partes mais novas, e há partes que ela seca por partes, sendo que aqui está seco, aqui tinha uma poça, e pronto, durante o dia, ao ir para lá, fomos para Santa Cruz, eu e um amigo, fomos comer um cachorro quente, é uma rota que tem se virada para o aeroporto, acho que é relativamente recente essa rota até. E pronto, a gente fomos normais, sem nenhuma loucura, porque primeiramente estávamos a ver que tinha partes do piso que estava molhado. Ainda molhado. E então fomos até lá, ao lá chegámos, pronto, comemos lá o cachorro quente, que esse cachorro quente, no final da história, foi horrível, que vomitei-o todo horas depois, quando acordei depois da operação, que ficou parado no estômago, foi horrível. E pronto, ao vir para cá já estava a anoitecer. Primeira coisa a ter atenção, malta, equipamentos. Nesse dia eu estava a usar viseira escura, porque pronto, não estava planeado sair ou voltar para casa a essa hora, ao regressar foi A visibilidade, foi diminuindo. Exatamente. Ok, então, continuamos, voltamos com a mesma cautela. Sempre que víamos as poças, desviávamos, porque a moto é muito fácil, a partir dos 50 para cima, ou até mesmo dos 50 para baixo, as motas criam uma instabilidade em cima da água, por vezes muito imprevisível. Por isso, a melhor garantia que nós temos é desviar das poças de águas, malta, ok? Tentar sempre o melhor, manter sempre a trajetória seca. E então fomos sempre andando assim, sempre que víamos uma poçazinha desviávamos, sem grandes loucuras, e pronto. Então vamos a chegar à curva onde eu tive o acidente, o Diamantino, sem fazer nada de mais, começa a inclinar a moto para fazer a curva e a moto descontrolou-se. Que a verdade é essa, foi a moto que descontrolou e não fiz, não dei mais acelerador, eu não travei. A moto apenas de repente começou a abanar-me o volante e a seguir ela, como um amigo disse, ela virou e bateu-me contra os rails. Ou seja, logo atrás de si vinha o seu amigo, então, numa outra moto. Exatamente, graças a Deus, ainda bem que ele vinha noutra moto, né? Exatamente. Vínhamos ali os dois, também estava trânsito nessa noite, tinha um bom movimento de trânsito. Porquê? Porque não era bem de noite, era ali por volta das 8 e picos, e ainda havia uma grande movimentação de trânsito a essa hora. Daí eu ter tido a sorte que veio 4 carros diferentes mesmo ali próximo que conseguiram fazer o possível para sobreviver. Daí demonstra que muita gente, mas isto é mais também para as pessoas que vão ver, que muita gente, há muitos rumores que o Diamantino estava bêbado, o Diamantino não bebia, o Diamantino estava em excesso de velocidade, naquele dia não estava.
Tanto que o trânsito estava próximo o suficiente que em segundos eu poderia ter morrido e em segundos conseguiram-me salvar a vida. Exatamente. Pronto, você ficou logo inconsciente ou teve sempre consciente? Ao embater fiquei inconsciente, acredito eu, mas ao mesmo tempo acredito que é uma memória que está apagada, por enquanto, acredito eu, atenção. Sei. A seguir, quando fui projetado, na parte do fim do arrastejo, vamos dizer assim, de rastejar no chão, sim, ganhei consciência, ou voltei a ter memória, vamos pôr assim, e pronto. É um sentimento muito surreal, ok? É difícil de compreender exatamente o que é que aconteceu, mas deu para perceber que tinha tido um acidente, obviamente. Ok. Numa moto, as pessoas que têm moto têm que ter consciência, malta mais nova, principalmente, que a moto envolve vários fatores, muito mais fatores do que um carro. Moto, chuva, se tiver um gato a passar, passa por cima do gato, quase garantidamente vai ao chão. Claro. Se tiver molhado mesmo devagar, as linhas brancas, parece uma pista de gelo, aquilo são as escorregadias. Distrações, somos humanos, cometemos erros e englobando os erros, outros fatores, outras pessoas, pontos cegos de um carro, até mesmo distração da própria condução de um condutor de um veículo maior, é vários fatores. É bem maior. Temos de alterar para diminuir os números de feridos graves e de acidentes, não é? Imortais. É começar com equipamento, ok? Estar bem equipado. Eu praticamente na parte de cima fiquei ileso. Tinha um bom capacete, tinha um casaco urbano, que era para dentro de estrada, mas foi um casaco com muita qualidade, que era suposto ser usado para dentro de cidade, e mesmo assim, eu estando ali aos 90, mais ou menos, 100, não sei, não consigo dizer a velocidade exata que eu estava, porque estava olhando para a frente, e é uma coisa que eu recomendo a todos, temos sempre que olhar para a frente, que é para encontrar esses imprevisíveis, neste caso, naquele não vi, mas temos de tentar sempre olhar o mais para a frente possível, pensar no outro condutor, temos de levar esses variáveis todos em conta. E então, como estava a dizer, não estava a olhar para o painel, e mesmo tendo um embate numa velocidade já elevada, porque 50 GRS... O equipamento também é muito importante. Olha, e não tenho nada nas mãos, não tenho nada nos braços. Rastejei, acredito, uns bons metros de costas. Só fiquei com umas queimaduras aqui. E era um casaco que não era de cabedal, era um casaco de pele urbano. Por isso, ter muita atenção ao equipamento. E as calças que levava? Era calças normais? Era fato de treino. Era fato de treino. E o calçado também. E o calçado era sapatilhas, exatamente. Normal. Se nesse dia eu não tinha equipamento para tal, mas se eu tivesse a usar equipamento adequado, que é para uma via expresso, que é equipamento de corrida, a verdade é essa. A sociedade hoje em dia tem que entender que, por ver alguém com fato de cabedal ou um fato luxo, de duas peças, não é só fator de luxo. Não quer dizer que está ali para fazer corridas. Está é prevenção e que pode salvar vidas e até minimizar os dados. Estou ileso da parte de cima e perdi pernas, ok? Exato. Por isso, equipamento é extremamente importante. Estamos muito vulneráveis a tudo. Exato. A tudo. Nós, no fundo, de moto, acabamos por ser o para-choque, não é? É tudo. Somos vulneráveis a tudo. Ao alcatrão, ao bater um carro, a tudo. E um bom equipamento traz sempre reforços nas partes mais sensíveis que tocam. Aqui, por exemplo, devia ter o cotovelo todo arranhado, só tem aqui esta sequelazita. A luva, que era luva urbana, só como era uma luva de cabedal, o casaco fiquei só aqui com uma queimadurazita.
e o casaco em si, sendo um casaco urbano, já me protegeu a parte de cima, que se olhar para mim nem diz que teve um acidente de moto, nem vão dizer, quem não conhece, que se eu me fizer assim, conseguem ver que eu não tenho as pernas. Por isso, a mensagem principal que eu quero dizer para a malta mais nova é principalmente o controlo, o respeito por o veículo e equipamento. Exatamente. Muito importante, muito, muito importante. Há quem diga, desculpa, há quem diga que quando montamos num veículo para conduzir, e o motociclo não é exceção, não é? Ele ganha vida. A nossa, a da nossa família, a dos nossos amigos e colegas. Diamantino, qual foi o primeiro impacto após acordar já no hospital, do bloco operatório, perante a sua família? Presumo que a família foi os primeiros a vê-lo logo, não é? Foi logo os 4, foi pai, mãe, mulher e irmã. Qual foi do que se lembra, qual foi o primeiro impacto? Não, eu lembro-me de tudo, porque Deus está-me a dar umas forças fora deste mundo, e desde o primeiro dia mal tive consciente que foi evolução atrás de evolução, atrás de evolução. Fazer transferência de cadeira já no terceiro dia, tirar o dreno do pulmão no segundo, foi só evoluções, foi extremamente rápido, estou a evoluir extremamente rápido, por isso graças a Deus lembro, e fico, como disse na TV, foi só um pedido de desculpa, porque no final das contas o que me aconteceu acontece com pode acontecer a qualquer um, em qualquer veículo, ok? No dias depois de ter tido um acidente, houve aquele caso do descapotável que captou, e o senhor, pensavam que era uma senhora e foi um senhor que perdeu a vida, que foi muito traumático mesmo, que até houve fotos muito chocantes a se espalharem por aí do acontecimento. Por isso, eu nunca pensei nesse fator de que o veículo ganha vida, que o veículo ganha, prontos, como estava a dizer, a minha maior preocupação foi a minha família, nem foi o meu bem-estar. O meu maior foco foi a mágoa, a dor, a preocupação, porque eu já passei por a minha avó quando esteve internada e faleceu. Eu sei qual foi a minha mágoa e eu imaginei qual seria a deles. Por isso a minha maior preocupação foi a família, exatamente. Principalmente a minha mãe já tinha perdido uma filhota no parto. E já agora eu peço-lhe que deixe uma mensagem final aos muitos jovens madeirenses e porto-santenses apaixonados pelas motas. Que mensagem é que deixa para estes jovens? Estar de moto não é só um transporte, é viver o momento, como as pessoas que já andam de moto sabem, principalmente tem malta, acredito, que já tem acelera e ainda andam na escola. Vocês sabem, sentem mesmo essa adrenalina andando com uma 50cc, mas temos que conduzir por nós e por os outros, ok? Porque infelizmente a estrada está cheia de veículos, vamos dizer assim, e pessoas que num carro sentem um conforto e não exige uma concentração tão grande como exige numa moto, de estar ali num estado mais relaxado, de conduzir, e vocês têm que ter noção, ao ultrapassarem ou a fazer qualquer tipo de ação com a moto, que essa pessoa pode não estar a ver, essa pessoa pode não estar atento. Temos que sempre estar extremamente concentrados no que estamos a fazer, ok? Diminuir às vezes aquelas brincadeirasitas que podem correr mal, é de show off, muito que acontece que magoa bastante quando se cai numa brincadeira dessas, e diminuir as variáveis, que é, vamos nos equipar bem. Tens uma 50 agora, andas só com um capacete e manga curta, ok? Mas tem cuidado, porque se vais ao chão mesmo a 10 ou a 20, vai arranhar bastante, vai magoar bastante.
a 20 ou a 10 ou a 30 ou a 40 ou a 50, que é a velocidade que essas motos estão, uma queda a essa velocidade é suficiente para perder dedos das mãos, é o suficiente para criar coisas às vezes mínimas. Basta ter uma pedrazita pequena o suficiente, bate numa certa parte do cotovelo, podes partir o cotovelo, podes perder a sensibilidade nervosa do braço. Por isso vamos diminuir esses variáveis, comprando bom equipamento, nos protegendo e principalmente estar concentrado no que estamos a fazer, porque tem muitos variáveis, malta, muitos. E já tenho uma certa experiência de moto e eu tinha sempre foco em mente, que é respeitar o veículo. Eu nunca achava que era o melhor piloto do mundo, tinha sempre o respeito para o veículo, sempre muito intencionoso. Eu gastei muito dinheiro em pneus, que era pneus mesmo muito bons, para diminuir esse fator. Eu já tinha comprado pastilhas que travassem melhor e sempre a tentar evoluir aquele fator de segurança. E mesmo assim, sendo uma pessoa que sempre teve medo, temos de ter o medo do veículo, do que está a acontecer. Mesmo tendo aquele receio, aconteceu, ok? Por isso, vamos tentar a diminuir todos os variáveis possíveis que podem correr mal, e com isso é equipar-se, estar extremamente concentrado, não beber uma cervejita. Respeitar as regras e sinais de trânsito, não é? Exatamente, uma cervejita já é o suficiente para dar uma coragem que não tinha quando estava sóbrio e perder o respeito pelo veículo, ok? Ter a consciência que se estás a andar rápido, a probabilidade de ser um acidente muito mais grave é maior. Se a 50 já é o que é, vai aumentando. Exatamente. É a única coisa que eu quero deixar aqui, é usem equipamento adequado e do bom. Faz diferença. Eu tenho aqui uma marcação na parte de trás da cabeça, como já devem ter visto em vários vídeos, quer dizer que foi um impacto bastante grande. Eu tenho ali o capacete, eu vou postar fotos do equipamento mais para a frente, por isso eu peço que me sigam nas redes sociais para verem, e vão ver a diferença que faz o capacete. Mas está a falar do capacete que usava nesse acidente. Exatamente. Se eu a fizer, o capacete está todo raspado e aqui na parte de trás tem um género de um aileron, chama-se um aileron, é um spoiler, uma asa, vamos dizer assim, que ela ao embater, ela partiu, absorveu um impacto e a parte dentro do capacete, sendo que era um capacete de corridas, absorveu o suficiente que deixasse um hematoma em que não vai crescer cabelo, mas não causou nenhum dano na minha cabeça. E a vida depois está baixa, ok, malta? A vida é só uma, não é? Exatamente. Por isso é só isso que eu tenho para pedir. É com um enorme sentimento de gratidão que nos despedimos de si, por ser disponibilizado a dar o seu testemunho, que certamente irá gerar uma consciencialização da sociedade, claro que sim, e que possa contribuir para a redução dos valores da sinistralidade rodoviária, como já anteriormente falámos, e a consequente prevenção da maior de todas as dádivas, que é a vida humana. Votos ainda, Diamantino, de muita força e determinação na sua caminhada, que se espera longa, e na concretização dos seus planos. Alguns subitamente adiados, mas que com a sua força você vai conseguir. Muito obrigada mais uma vez. Malta, um grande beijinho para vocês que estão a ver este vídeo. Fé em Deus, que é uma coisa que estamos a perder, ok? Tenho muita fé e tenho juízo, está bem? É isso que tenho a dizer. E equipa-se bem. Obrigado. Obrigado.